Salve, salve, fiel! Nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Corinthians enfrentará o Grêmio na última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma partida aí que já não importa mais para as duas equipes, já que o time do Grêmio já conseguiu aí se manter na primeira divisão e o Corinthians é um time que já conseguiu se classificar para a Libertadores com o tropeço do Cruzeiro contra o time do Palmeiras. Então esse jogo aí não tem nenhuma pretensão para as duas equipes. O Corinthians conseguiu uma arrancada incrível e conseguiu, com uma rodada de antecipação, conseguiu a vaga aí para a pré-Libertadores no ano de 2025. O Corinthians aí vem de 8 partidas com vitórias aí consecutivas nesse Brasileirão, o que ajudou demais aí o Corinthians conseguir essa classificação. O time aí vem de vários jogos aí consecutivos jogando muito bem, tanto quanto tem jogado na Neoquímica Arena, tanto quanto tem jogado aí fora de casa. O time tem sido o mesmo, tem sido um time bastante consistente ofensivamente e atrás é um time que tem sofrido um pouco sustos, tem sofrido alguns gols, mas nada que tenha interferido aí no resultado final das partidas. E nesse confronto contra o Grêmio, a ideia do Ramon Dias é repetir a escalação aí com os jogadores titulares. A única ausência aí do time do Corinthians aí em relação ao último jogo em que o Corinthians conseguiu uma vitória contra o Bahia por 3-0 é a ausência aí do zagueiro Gustavo Henrique, que sofreu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar aí na zaga do Timão nesse confronto contra o Grêmio fora de casa. A tendência é que o Kaká aí seja o substituto do zagueiro Gustavo Henrique e deve aí retomar aí a sua vaga como titular aí, já que ele não vem jogando há muito tempo entre os titulares. E o Gustavo Henrique foi um jogador que entrou muito bem aí na zaga do Timão e tem feito partidas aí bastante consistentes. Então, provável escalação aí do Corinthians, um provável time que o Ramon Dias deve mandar a campo aí nessa partida, deve ter Hugo Souza aí no gol. Nas laterais, ele deve manter a dupla de lateral que tem sido muito eficaz ao longo desse segundo turno, que é o caso aí do Mateuzinho e do Matheus Bidu. Os outros zagueiros aí, ao meu ver, deve ser o André Ramalho e o Kaká, já que o Kaká é um substituto imediato aí dos zagueiros do Timão. Então a zaga aí deve ser composta pelo André Ramalho e pelo Kaká. O meio de campo do Corinthians, a tendência é que o Ramon repita aí o mesmo meio de campo. Ainda há uma possibilidade de o José Martínez recuperar sua vaga de titular no lugar do Ranielli, mas a tendência é que o Ranielli inicie essa partida aí contra o Grêmio. Então, o meio de campo deve ser formado por Ranieri, Breno Bidon, que tem feito partidas muito boas, e o André Carrilho, que também tem sido um jogador espetacular aí nesse lado direito, nesse esquema losango do Corinthians. São jogadores que têm feito muito a diferença. O meio aí, a campista do Corinthians, o nosso armador aí, deve permanecer sendo o Rodrigo Garro. E na frente aí a dupla de ataque do Timão deve ser o Memphis Depay e o Yuri Alberto. Um jogo aí muito importante para o Yuri Alberto, já que o Alejandro aí na última partida do Brasileirão conseguiu marcar um gol e se igualou aí junto com o Yuri com 14 gols aí na artilharia do Brasileirão. Então essa última rodada aí é bastante decisiva para o Yuri Alberto, caso ele queira ser aí o artilheiro isolado do Brasileirão e receber os prêmios aí que a CBF fornece ao artilheiro. A tendência é que o Corinthians jogue bastante forte aí ofensivamente, até mesmo para ajudar o nosso atacante, o Yuri, a ser o artilheiro do campeonato, pois ele merece demais, um jogador que sofreu muitas críticas ao longo desse ano de 2024. Ele não teve um início de ano tão bom assim, igual tem feito agora, quando o técnico ainda era o Mano Menezes, mas ao longo do ano foi recuperando seu bom futebol do ano que ele estreou no Corinthians e no anos passados em que ele atuava no Internacional. Foi um jogador bastante efetivo aí nas finalizações, aí nas jogadas ofensivas do Corinthians, um jogador que ajudou demais nesse segundo turno e juntamente com o Pedro aí também tem esse potencial dele ser o artilheiro aí isolado do futebol brasileiro, já que ele está empatado com o Pedro com 30 gols. Caso ele marque aí um gol, ele se tornará o artilheiro isolado entre todos os jogadores do futebol brasileiro. Então é um jogo que conta aí demais para o nosso atacante Yuri Alberto. Então é um jogo onde, ao meu ver, o Corinthians aí tem um pouco aí de dificuldades atuando fora de casa, mas nada aí que, ao meu ver, interfira no resultado da partida nesse jogo, já que
O sistema ofensivo tem se sobressaído aí da defesa do Timão. Meu palpite, meu placar para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-1, com um gol aí do Yuri Alberto, e ele sendo o artilheiro, já que o Alejandro ia enfrentar o Flamengo fora de casa, ao meu ver, ele não irá marcar nenhum gol. Então, ao meu ver, o Yuri marca um gol nessa partida e o outro gol aí para continuar mantendo o ritmo e a boa fase, ao meu ver, aí será o Memphis Depay. E vamos torcer também para que tenha aí duas assistências do Garro para nós fecharmos com chave de ouro esse ano de 2024 e já começarmos a pensar aí no ano de 2025, torcendo para que nossos principais jogadores permaneçam aí para a próxima temporada. E vocês, fiel, qual o seu palpite? Qual o placar de vocês aí para essa partida? Já deixa aí o seu palpite nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel. Valeu e até os próximos vídeos.